Boa noite a todos, especialmente aqui aos meus caros companheiros de conversa. Boa noite a todos, especialmente aqui aos meus caros companheiros de conversa. Dou-vos as boas-vindas em nome do Festival Encontros da Imagem. Vamos hoje iniciar a nossa conversa acerca de uma das exposições mais bonitas e também mais polémicas que está no festival este ano, e que é o trabalho e a exposição da Dona Ferrato na Casa dos Crivos, no centro de Braga. A Dona Ferrato é uma fotojornalista já com umas boas décadas de percurso, uma fotojornalista americana, já com umas boas décadas de percurso, e esta edição dos encontros decidiu assinalar um pouco, digamos, o corpo do seu trabalho ao longo destes anos, na sequência da publicação de um livro de fotografias dela que se chama Holy Book, ou Livro Sagrado, em que ela define a Santa Trindade, não é? O Holy Book, a Santa Trindade como sendo a mãe, a filha e as outras. É um título, é uma Sagrada Trindade muito engraçada. E aconselho a todos os que puderem a visitar não só essa exposição, como as outras exposições do festival, que este ano está, como habitualmente, em Tibães, já uma espécie de clássico. Só a visita ao mosteiro de Tibães já quase valeria a pena. Um mosteiro que teve um dos mais bonitos de Portugal, podemos dizer assim, e que teve em recuperação durante vários anos e que está agora praticamente aberto ao público na totalidade. E onde o festival tradicionalmente tem uma parte, uma das alas logo à entrada da exposição. Está também um belíssimo núcleo no Paço, a meio da Rua dos Sotos, se não estou em erro, na Galeria da Universidade do Minho, na Galeria Dom Diogo de Sousa, no Edifício do Castelo, no Teatro Circo, na Casa dos Crivos, no Museu Nogueira da Silva, no Museu Dom Diogo de Sousa, enfim. Braga, nesta altura, na entrada do outono, tem sempre um conjunto de, entre outros espaços, naturalmente. Aliás, os encontros de imagem não se realizam apenas em Braga, realizam-se também em Avintes, Guimarães, Barcelos, Porto, se não estou em erro, penso que não me esqueci de nenhuma. Portanto, esta é a 30ª edição dos encontros e só por isso já merecia ser celebrada uns encontros de fotografia que praticamente, ou creio que nunca conheceram interrupção, ou só foram interrompidos uma vez. Agora o Carlos Fontes não está aqui connosco, mas saúdo desde já, e saúdo não só pela consecutiva coragem de ter este tremendo empreendimento de pé, como naturalmente por me convidar a fazer parte também desta edição dos encontros, como programador destas pequenas conversas. Hoje vamos ter a moderadora, a minha querida Elizabeth Peçanha, e dois dos seus convidados, o Eduardo Reis, que é doutorando em Psicologia no ISCTE, e o Ricardo Loureiro, da Comissão para a Igualdade e Cidadania de Género. E eles conversarão um pouco sobre, digamos, esta questão, estas duas questões que nos parecem centrais e bastante contemporâneas. Aliás, não é uma questão contemporânea. A questão da igualdade ou da desigualdade de género é uma questão de toda a história da humanidade, digamos. Portanto, não podemos dizer que o assunto é contemporâneo, porque na verdade não é. E hoje em dia, enfim, com a emergência
não direi com a emergência, mas com o protagonismo sucessivo dos estudos marxistas, pós-marxistas, feministas, e mais recentemente com o, digamos, o protagonismo do movimento Me Too, e enfim, as pessoas que sejam entendidas, sobretudo em feminismo, saberão que existem não só várias correntes, como várias vagas do feminismo, mas a Dona Ferrato é uma feminista convicta, não é? O trabalho dela é sobre as mulheres e, portanto, tudo aquilo que possa acontecer em torno das mulheres lhes interessa, não é? Muitas vezes esse trabalho digamos, de um grafismo e de uma visualidade violenta, outras vezes assume o corpo feminino e a sensibilidade feminina na sua integridade e na sua beleza, e aliás parece-me que essa tem sido fonte de polémica em Braga, não é? O corpo e a beleza do feminino nas suas diferentes idades, não é? Nós normalmente nos anúncios, na publicidade, no cinema, aparece o corpo feminino praticamente desnudado e ninguém diz grande coisa, não é? Se aparecer já uma senhora com uma certa idade a demonstrar uma casa de prazer, uma certa cara de prazer, e aparecer em fotografia com essa coragem e esse ato maravilhoso, aliás, eu refiro-me a uma fotografia especificamente, não vou aqui mostrar, mas refiro-me a essa fotografia que foi daquelas fotografias que me abriu um sorriso absolutamente estrondoso, pela beleza, pelo prazer, por tudo, não é? E pelos vistos a uns abre sorrisos, a outros abre desgares de dor ou enfim, de desconhecimento do corpo, ou até de aceitação do corpo e do prazer em qualquer idade, não é? E, portanto, estes meus amigos, a Elizabeth já amiga, já do passado, e estes meus dois novos amigos vão com certeza abordar a temática dessa maneira. Eu termino a minha introdução por aqui e vou, digamos, de certa forma ficar em retaguarda e, se vocês estiverem de acordo, Elizabeth, Eduardo, Ricardo, obrigado a vocês também, não é? Obrigado mais uma vez à organização dos encontros e especialmente ao Carlos Fontes, que tem sido uma pessoa inestimável para mim. E passo-vos a palavra a vocês. Obrigado. Até já e boa conversa. Elizabeth, estás sem som. Tens toda a razão. Olá, boa noite. Então, o meu nome é Elizabeth Peçanha, como já foi referenciado. Esta noite venho aqui moderar esta pequena conversa sobre as questões da violência doméstica e da desigualdade de género em Portugal. Eu sou formada em Psicologia, na área do comportamento desviante e da justiça, pelo que tenho algumas experiências profissionais na área de vitimologia, nomeadamente violência doméstica, tráfico de pessoas, intervenção comunitária, experiência com refugiados, com imigrantes, e a minha formação e a minha experiência posteriormente na área estão ligadas à Associação Portuguesa de Apoio à Vítima e à UMAR, portanto à APAV, e à UMAR, a União de Mulheres Alternativa e Resposta, sendo que na APAV desempenhei atendimento em crise, telefónico e psicológico a vítimas de violência e crime, focada muito numa população feminina e em algumas crianças e adolescentes que sofriam violência direta ou indireta, mais raparigas, mas também alguns rapazes. Os homens que atendi nunca foi um contacto direto, foi sempre um contacto telefónico, não é? Portanto, a minha experiência é muito a nível do feminino. E, para além disso, realizei ações de sensibilização nas escolas, com alguns colegas, sobre violência doméstica, muitas questões das mulheres, das crianças, contra os idosos e violência no namoro.
Em específico, na UMAR, para além do atendimento a vítimas de violência doméstica e crime, desenvolvi um trabalho específico, um levantamento e análises de notícias de imprensa escrita, enquanto colaboração para o Observatório das Mulheres Assassinadas, ou seja, quem faz esse levantamento é o MAR, das mulheres que foram assassinadas em relações de intimidade, e eu, à época, colaborava para esse observatório. Trouxe-vos aqui um bocadinho da minha experiência na área, e vou de seguida passar ao Eduardo, e questionando sobre as questões dos papéis de género e como é que ele considera que estes papéis conduzem à violência nas relações de intimidade e a algumas atuações na sociedade contemporânea, e que desconstrução é que ele considera que necessita ser feita. Obrigado, Elizabeth. Não sei, consegue-me ouvir bem? Sim, sim. Ok. Desde já resta-me agradecer à organização dos Encontros da Imagem, agradecer também à Elizabeth por todo o trabalho que teve a administrar esta conversa e a fazer isto acontecer. Também saudar o Ricardo, que conheci há pouco, mas que certamente nos levará a todos também a uma conversa mais produtiva e mais estimulante. Relativamente à questão que colocaste, e também como foi mencionado logo na introdução, os papéis de género são algo enraizado em muitos níveis da nossa sociedade, são algo que fazem parte do nosso dia-a-dia e que perpetuamos de forma consciente, por vezes, ou até inconsciente. A mudança destes papéis é algo difícil de fazer, mas felizmente, por cá estarmos todos hoje, conseguimos testemunhar que essa mudança acontece. Costumo até de uma forma mais informal refletir com pessoas da geração da minha mãe sobre como não há tantas décadas atrás o facto de uma mulher usar calças era um ato de transgressão de género, dado que vestir calças era algo de homem. E hoje em dia, com toda a naturalidade, felizmente, tantas mulheres e tantas pessoas podem usar indumentárias que podiam ser consideradas restritas de género. Relativamente às normas em si, as normas sobre qualquer um dos papéis, quer o masculino, quer o feminino, formam-se muito de uma forma, elas contrabalançam-se de alguma forma. Quem surge dominando é sempre o papel masculino, que é olhado como autossuficiente, capaz, forte, resiliente, emocionalmente estável, sexualmente capaz, e alguém que acima de tudo tem o poder e assume o controle e a dominância. E por outro lado, o papel feminino, muitas vezes, não em todas as ocasiões, pode ser visto na parte mais societal como alguém que não tinha autonomia para tomar decisões sobre a sua própria saúde e a sua sexualidade, a sua carreira. Era alguém que estava à mercê daquilo que o papel masculino ditava ou governava. Isto é central e reforço que os papéis de que falo são papéis tradicionais, são papéis rígidos. Estas são as âncoras que trazemos cá atrás, não refletem de todo, felizmente, muitos dos papéis que observamos hoje em dia, dado que eles estão sempre em construção. Reflito sobre aqueles que são mais tradicionais e os mais rígidos, e aqueles que são menos saudáveis para quem os performa, tal como Simone de Beauvoir diria. Esta disparidade entre os papéis de género gera essencialmente uma diferença de poder entre as duas pessoas. Tudo isto se centra, até ao momento, naturalmente, em relações que assentam em pessoas de sexo diferente. Ou seja, fazendo aqui o friso de que, noutro tipo de relações, algumas destas dinâmicas podem permanecer ou podem ser transversais, mas há especificidades. Nas relações de sexo diferente, então, a violência costuma surgir por uma diferença de poder. Como as estatísticas, infelizmente, o comprovam, a grande parte da violência
a violência que é mais severa e a que tem consequências irreversíveis ou mais irreversíveis é direcionada a mulheres que estão em relações de sexo diferente, em relações de namoro, de conjugalidade ou de algo sinónimo. Esta violência tem muito por base estas normas e esta disparidade de poder e esta disparidade de capacidade e de autonomia para responder. Muitos, eu venho da parte mais académica, portanto acho que é essa que poderes expor. Na literatura muito é indicado de que a prática da violência de homens para mulheres nas suas relações advém nesta diferença de poder que é instalada na relação, mas também de uma insegurança por parte do homem ao tentar demarcar-se na sua masculinidade. Ou seja, exercer violência é uma forma de se estabelecer enquanto um homem. Isto é transversal não só às relações íntimas amorosas, mas às relações interpessoais. Os rapazes e homens são quem pratica a maior parte dos crimes violentos e sofrem a maior parte das fatalidades em termos de homicídios, em termos de outro tipo de crimes associados à violência. Os homens são socializados também para tomarem mais riscos, desde condução perigosa, consumo de substâncias, entre outros. E, portanto, a violência entra aqui como mais uma peça deste puzzle, em que muitas vezes os homens recorrem por não terem capacidade para gerir as suas emoções, por não terem respeito com quem partilham uma relação e para se demarcarem, para se assegurarem naquilo que é uma tentativa falhada, que naturalmente só perdem ao fazê-lo, assim como as suas companheiras nas suas relações íntimas. E se acho de uma forma breve, diria que as relações íntimas que são pautadas pela violência derivam muito desta discrepância de poder, que é muito contextualizada nestas diferenças dos papéis de género, mas que, acima de tudo, não são questões definitivas, nem são questões que são imutáveis. Por isso é que trabalhamos aqui todos e todas. O Ricardo também está nesta luta, assumo, de mudarmos um pouco todas estas questões, dado que há muito espaço para mudar e as pessoas têm a flexibilidade também para crescer nestes sentidos. Acho que tens o microfone. Sempre a cometer o mesmo erro. Gostaria que comentasses um pouco do projeto de doutoramento, não é? A tua tese que tens vindo a desenvolver sobre a experiência de homens vitimizados, não é? Em relações de sexos diferentes e do mesmo sexo. Ok, obrigado. Com o meu projeto, estou no 5º ano, ou seja, já trabalho nesta questão há alguns anos. O que o meu projeto pretende fazer é fomentar a procura de ajuda em homens que foram alvo de violência nas suas relações de sexo diferente ou do mesmo sexo. Liga-se um pouco à questão que falávamos sobre as normas de género. As normas de género, quando são restritas e tradicionais, são más para todas as pessoas. E podem, de facto, refletir-se em violência que é projetada por homens nas suas companheiras, etc. Mas a especificidade dos papéis de género é inerente à especificidade dos papéis de género, que, como falei há pouco, os rapazes e homens que são socializados para serem fortes, para serem sexualmente capazes, para serem valentes e fazerem-se homens, serem emocionalmente resilientes, isto é, em si, nefasto para o desenvolvimento psicossocial e o potencial daquela pessoa, que neste caso é um homem. Como tratamos daqui de igualdade de género, os homens são uma parte dessa equação, portanto, infelizmente a intervenção só nas mulheres que muito precisam de ajuda não é suficiente e, portanto, temos também de tentar reconfigurar e transformar as masculinidades. O meu projeto tenta abordar um pouco isso, porque ao explorar aquilo que é a masculinidade, e a masculinidade tradicional e hegemónica, explorar situações de vitimização, ou seja, em que os homens são vitimados pelas suas parceiras ou, nos outros casos, parceiros, é um pouco levar a questão ao limite. Onde é que a masculinidade se parte, entre aspas? Onde é que ela se rompe? Qual é o ponto de ruptura? Isto porque, lá está, ser alvo de violência, e não digo vítima, ser alvo de violência,
é algo que é uma antítese do que é ser homem. Quem performa a violência, em grande parte, são os homens. Quem costuma ser o alvo de violência, em grande parte, são as mulheres. E nestas situações limite, quem continua a não ter muitas, de uma forma tradicional e restrita, quem continua a não ter muitas capacidades ou recursos emocionais para lidar com a situação, são os homens, dado que não são socializados para isso. Portanto, pareceu um ponto interessante de abordar onde é que a masculinidade se rompe, qual é que é o ponto. Portanto, é esse extremo que eu vou. Neste projeto entrevistei homens que foram alvo de violência, quer em relações de sexo diferente como do mesmo sexo, para perceber a sua experiência, o que é que aconteceu, que tipos de violência é que sofreram, o que é que sentiram. Acima de tudo também, como é que correram procuras de ajuda, se aconteceram. Perceber que barreiras é que houve a esta procura de ajuda e depois tentar perceber um pouco como é que estes homens digerem o estigma. E isto associa-se ao conceito de vítima. Eu venho de psicologia social, o meu doutoramento é em psicologia social e lidamos muito com o que é ser portador ou então ser-se atribuído uma identidade que é estigmatizada e o peso adicional que isso tem para além da vitimização que já é sofrida. Isto acontece com milhares e milhões de mulheres que são alvo de violência. Ou seja, infelizmente não sofrem só a violência, como também em entrevistas, em dados qualitativos principalmente, reportam: eu não me sinto uma vítima. Uma vítima é alguém que não tem capacidade de responder, que não tem autonomia. Há pessoas a quem essa identidade é favorável ou é adaptativa, há outras a quem isso não faz sentido. E, portanto, de uma forma mais geral, para jogarmos pelo seguro ou pelo aquilo que é mais representativo, opto por não utilizar o termo vítima. Se isso se verifica em mulheres, há mais especificidades em homens, dado que ser vítima é uma antítese de ser homem. Perdão, ser vítima é uma antítese de ser homem, é o que eu pretendo dizer. Para tentar quebrar estas barreiras, para tentar dirigir estas coisas todas, estou a trabalhar na criação de campanhas públicas que possam vir reformular um pouco quem é alvo de violência, reformular que tipos de violência é que há, reformular um pouco quais é que são os meios disponíveis para isso e, ao fazê-lo, indiretamente tentar um pouco mudar as normas sobre quem sofre violência, quem perpetua violência, o que é procurar ajuda e o que é que se espera de procurar ajuda, o que é que acontece. De uma forma geral, sim, tudo é ancorado em teoria, tudo é ancorado em modelos teóricos, estudos quantitativos, qualitativos, mas são coisas um pouco mais chatas e técnicas para abordar uma sexta-feira à noite, eu acho. Académicas, não é? Mas tu já tens, em termos dos planos para a criação dessas campanhas públicas, não é? Que fomentam a procura de ajuda, tu já tens ideias concretas de onde é que as poderias aplicar? Ou seja, já tinhas ideias do tipo de instituições ou mais no interior, mais no exterior? Já tens ideia já mais operacionalizada? Tenho ambições e tenho gostado Ok. de concretizar neste momento e posso fazer a ponte com o Ricardo e contigo, Sim. tanto a SIG como a APAV foram organizações parceiras, são organizações parceiras no meu projeto e ajudam a divulgar a investigação que fazemos com as campanhas e, portanto, são peças-chave em fazer este trabalho. As campanhas em si, eu estou a estudar que tipo de informação é que devemos apresentar, dado que se trata de uma população que já está numa posição de vulnerabilidade acrescida, tal como as mulheres que sofrem de violência. Derivando da literatura, é bom estudarmos a forma como fazemos e, acima de tudo, não recorrer, talvez, a apelos ao medo, ou seja, à ameaça. Coisas que são muito chocantes. Há impactos mistos. Portanto, mais investigação é preciso e é isso que estamos a fazer. De momento, estamos só a investigar o uso de informação em imagem, porque a informação em vídeo adiciona muitas variáveis. Ou seja, tivemos de restringir o scope, o alcance,
mas acima de tudo o mais importante é estarmos a estudar que tipo de informações, que tipo de conteúdos é que a mensagem tem de ter. Será que apresentamos informação relativamente ao quão suscetível as pessoas podem estar a isto e dizer 1 em cada 5 homens vai sofrer de violência, ou 1 em cada 3 pessoas? É informação relativamente ao quão severo esta violência é, ou seja, a violência pode deixar marcas físicas, a violência pode causar transtornos psicológicos durante anos. Se é isto aqui já está mais assegurado, deverá sempre passar-se informação relativamente à eficácia da própria pessoa em fazer, em empoderar a pessoa e dizer, você consegue, estamos cá para si, vamos conseguir ultrapassar isto. E também informar do quão eficaz a resposta que nós damos é. Ou seja, se você ligar para esta linha, vai acontecer isto. Ou seja, o que é que podemos esperar ou qual é que é. Portanto, neste momento, como acontece, acho eu, se calhar uma desculpa, o meu projeto está atrasado, portanto ainda estamos a desenvolver a investigação, mais resultados virão no futuro. Mas de momento a investigação que estamos a desenvolver ainda tem resultados preliminares que apontam neste sentido. A informação de eficácia é muito importante. Obrigada, Eduardo, pela tua estimável partilha. E agora eu pediria ao Ricardo, que é técnico da SIG, não é? Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género, e pedia-lhe, por favor, se ele introduzia a questão da criação da SIG em Portugal e qual o seu estatuto, não é? Especificamente o seu âmbito em termos da violência doméstica. Olá, boa noite a todas e a todos, antes de mais. Agradecer também o convite, primeiro de Elizabeth Peçanha, que já nos cruzámos há imensos anos nestas andanças. Agradecer também a promoção do encontro e parabéns. Eu confesso que não conhecia o trabalho da Dona Ferrato, fui explorar e fiquei muito bem impressionado, evidentemente, e muito interessado em conhecer melhor, confesso. Porque pessoalmente gosto da arte que incomoda e acho que esse papel da arte é absolutamente essencial e a fotografia, embora é um hobby que eu tento ter, não domino, fiz um pequeno curso de formação em determinada altura da minha vida, mas gosto de fotografia, evidentemente do ponto de vista técnico não domino. Dar também os parabéns ao Eduardo pelo trabalho e pela partilha que aqui nos traz, da qual eu subscrevo e, portanto, parabéns também pelo trabalho. Acho que é sempre muito interessante também, cada vez mais eu acompanho as questões feministas e outras questões identitárias. Eu sou técnico da SIC, antes de mais, apesar de tudo não estou necessariamente aqui como técnico da SIC, estou como sociólogo, evidentemente que eu sou sociólogo, mas grande parte do meu trabalho é ser técnico superior na administração pública na Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género, que na verdade para mim é um privilégio estar num organismo a prestar serviço público, numa casa com a história, com as pessoas que por ali passaram e que tanto têm feito ao longo de pelo menos 44 anos de história que existe desde a formalização do que era a Comissão da Condição Feminina em 1977 e portanto desde então são 44 anos de história muito interessante e com pessoas umas que conheci, outras que conheço, que têm passado por esta casa e que realmente é um privilégio. Mas a par disto, eu sou também investigador no CIES, no ISCTE também, especificamente em questões penitenciárias, direitos humanos e violência relacionada em contextos prisionais. Portanto, as minhas áreas temáticas são muito à volta das questões das violências, evidentemente que as questões de género me foram, pela proximidade que tive e pela sorte que tive por onde fui passando e pessoas que fui conhecendo, nomeadamente algumas pessoas de algumas organizações não governamentais, uma delas a UMAR, que foi, creio que onde eu e a Elizabeth acabamos por nos conhecer a determinada altura da vida, da qual fui voluntário durante parte do meu percurso e na verdade pude aprender com muita gente, não só com o UMAR, mas com o UMAR evidentemente confesso que foi uma das organizações onde aprendi se calhar mais com algumas das mulheres extraordinárias que por lá continuam, outras não, mas enfim, para mim foi uma aprendizagem essencial.
Portanto, é um percurso que eu tenho já de alguns anos, de construção e de reconstrução da minha própria identidade, de quem é que eu sou também como homem, educado e socializado nesta dominância sexista, e portanto o que sinto é que é um exercício crítico permanente, até do meu ponto de vista individual, que certamente até ao final da minha vida vou continuar a tê-lo, porque não parece viável, possível, lamentavelmente, romper com toda a estereotipia da qual eu bebi ao longo dos meus 35 anos até o momento, embora esse exercício acho que é absolutamente essencial para promover o caminho da igualdade. Voltando à SIG, a SIG é um organismo público que tem a sua gênese em 1970 e nasce de um grupo de trabalho que na altura terá sido criado para a definição de uma política nacional global acerca da mulher. Portanto, é em 1970 que surge assim o primeiro passo do que é hoje a SIG. Depois, assim, avançando rapidamente 5 anos, a Maria de Lourdes Pintacilgo, absolutamente essencial em toda a história da SIG e das questões feministas em Portugal e da promoção da igualdade de género, faz nascer a Comissão da Condição Feminina, ainda que em regime de instalação, porque só em 1977 é que acaba por surgir um despacho que vem institucionalizar a própria condição, a Comissão da Condição Feminina. Segue-se até 1990 uma transição da Comissão da Condição Feminina para a CIDNE, e que quer dizer Comissão para a Igualdade e para os Direitos das Mulheres, e é precisamente também nos anos 90 que começa a ganhar maior destaque e maior visibilidade em termos das próprias políticas públicas a questão da violência doméstica, da violência de género, da violência das relações de intimidade, e portanto começa também a ser nesta altura que em Portugal essa dimensão do ponto de vista das políticas públicas começa a ganhar maior visibilidade. Em 2007 a Comissão para a Igualdade e para os Direitos das Mulheres transita, do ponto de vista da sua denominação também, para o que é hoje a SIG, precisamente a Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género. Evidentemente que estas transições de nome decorrem também de reajustes do ponto de vista da política pública e do próprio organismo, enquanto organismo público, às transições e às agitações, no fundo, políticas identitárias que desde então têm sido realizadas. Eu vou assumir aqui a possibilidade de fazer aqui uma pequena compartilha, essencialmente imagens, partindo de pessoas que estamos no encontro da imagem. Não queria correr o risco de trazer muito texto, mas confesso que me parece um pouco mais tranquilo para partilhar convosco, se me permitem. A SIG, precisamente, é um organismo público e está integrada na presidência do Conselho de Ministros, sob a tutela da Secretária de Estado para a Cidadania e a Igualdade, neste momento a doutora Rosa Monteiro, e tem, no fundo, três grandes eixos de intervenção. A promoção da cidadania e igualdade de género; o segundo, a prevenção e o combate à violência doméstica e violência de género; e o combate ao tráfico de seres humanos. Elizabeth, se achas que me queres interromper nesta intervenção, fica por favor à vontade, está bem? Eu vou... Mas essencialmente, em termos de, no fundo, o grande instrumento que baliza muito da política europeia nesta área da prevenção e intervenção na área da violência doméstica e da violência contra as mulheres é precisamente a Convenção de Istambul, e dar nota também de que Portugal foi o primeiro Estado-membro da União Europeia a ratificar este mesmo instrumento internacional, que acaba por balizar muito do que é a estratégia e a política pública em Portugal nesta matéria. A Convenção de Istambul prevê, dentro da sua própria redação, o Grevio, que no fundo é um grupo de especialistas que monitoriza com regularidade a aplicação da Convenção de Istambul, ou seja, com alguma regularidade existem em Portugal algumas monitorizações deste grupo de especialistas, que depois, no fundo, partilham recomendações ou sugestões ou até a identificação de boas práticas sobre o que têm sido as políticas públicas nestas matérias. Portugal
especificamente em termos de estratégias nacionais de prevenção à violência doméstica, tem desenhado planos nacionais que implicam, no fundo, diversos objetivos estratégicos, objetivos gerais, eixos de intervenção, medidas, ações concretas, com metas, com avaliação da execução dessas metas, e desde 1999 até ao presente têm existido diversos planos nacionais de intervenção na área da violência doméstica e da violência contra as mulheres. Neste momento, em particular, o que está a ser feito é precisamente o planeamento do próximo plano de ação, que terá uma execução a partir de 2022. Muito rapidamente também, em Portugal, no fundo, existe uma rede nacional de apoio a vítimas de violência doméstica. Esta rede é composta por cerca de 180 estruturas de atendimento, e as estruturas de atendimento são respostas gratuitas, abertas a qualquer pessoa que a elas se dirija, e precisamente possuem equipas especializadas e multidisciplinares, quer na área do apoio jurídico, quer na área do apoio social, quer na área do apoio psicológico, e portanto qualquer pessoa se pode deslocar a uma destas estruturas de atendimento e beneficiar de um apoio especializado na área da violência doméstica. Existem também 35 casas de abrigo e ainda 28 acolhimentos de emergência, que precisamente como o nome diz, são para situações de acolhimento de emergência de pessoas vítimas de violência doméstica. Ricardo, desculpa interromper-te. Eu não sei se tu tinhas a intenção de partilhar o ecrã, não é? Ou em algum momento, porque não estás a partilhar neste momento. Pronto. Então peço desculpa. Era só para te dar esta nota. Ok. Mas nós estamos a conseguir seguir o que tu estás a dizer, mas era para te dar essa nota. Estranho. E não sei se precisas de autorização do anfitrião. Não sei se é esse o caso. É que sim, já percebi. Porque às vezes tem que ser quem gera a sessão que aceita a compartilha de ecrã. Eu peço desculpa porque eu disse que o anfitrião desativou o compartilhamento da tela. Eu confesso que eu parti do pressuposto que estava tudo a ser partilhado. Não, mas nós estávamos a seguir-te, por isso eu não te quis interromper. Bom, então, mas... Anfitrião, podes permitir, por favor... Já estou a tentar resolver essa questão. Pronto, não há problema, mas eu posso continuar, evidentemente, mas no fundo... É lá se consegues partilhar o debate, o teu ecrã. O ecrã, ok. Agora acho que sim. Agora sim. Eu peço imensa desculpa porque parti do pressuposto que estava toda a gente a assistir à pequena apresentação, que não queria alongar muito, evidentemente, mas visualizando é sempre mais agradável. Sim, mas estavas a falar, não é, sobre os recursos, as campanhas de sensibilização e as políticas públicas, não é, de um modo geral, promovidas pela SIG, não é? Exatamente, especificamente sobre a Rede Nacional de Apoio a Vítimas de Violência Doméstica, da qual a SIG, no fundo, faz a coordenação e a supervisão e estamos a falar de uma multiplicidade de entidades, até com posicionamentos ideológicos e de origens jurídicas diferenciadas, e portanto há uma diversidade muito grande distribuída ao longo do território nacional de organizações, entre organizações do setor da economia social e também organizações públicas, em particular da administração local. Estamos a falar essencialmente de serviços de atendimento a vítimas de autarquias ou de câmaras municipais, no fundo, e portanto esta Rede Nacional de Apoio a Vítimas de Violência Doméstica é um instrumento composto por esta diversidade de respostas, estruturas de atendimento, casa-abrigo e acolhimento de emergência, absolutamente essencial na resposta diária de porta aberta a qualquer situação de violência doméstica que decorra em Portugal. Especificamente também já sobre o site da SIG, dar nota de que é também ele próprio um instrumento de trabalho e tem sido feito um exercício muito grande de ali constar informação devidamente organizada. Neste momento, não há muito tempo, foi lançado o portal da violência doméstica, especificamente um portal onde é possível aceder a toda a informação que é produzida, quer indicadores estatísticos, instrumentos, legislação atualizada, campanhas, documentação, informações específicas, iniciativas. Portanto, o portal da violência doméstica é uma ferramenta pública também de acesso a este tipo de informação. Sim. Mas tu querias mostrar essa... sim, essa... Exatamente. Agora sim. Agora foi.
Dar nota que, a propósito da questão da pandemia de Covid-19, a SIG veio desenvolvendo também respostas específicas de reajuste face às complexidades que o Covid, que a situação pandémica veio criar em termos das questões da violência doméstica. E neste contexto foi especificamente criada uma linha de SMS, algo que não existia até então, e um e-mail específico de contacto, a par de uma linha de informação a vítimas de violência doméstica, que é o 800-202-148. Esta é uma linha gratuita, anónima, e que se encontra a funcionar 24 horas por dia, 7 dias por semana. Esta é uma linha que já existe, evidentemente, há algum tempo, mas no fundo, decorrente da situação pandémica e pelo facto de que o confinamento obrigou muitas das pessoas vitimizadas a estarem 24 horas com a pessoa agressora no mesmo espaço físico, então, em termos de estratégia, optou-se por criar aqui outras formas de comunicação, nomeadamente a via escrita, que permite que a pessoa possa enviar um SMS ou um e-mail e, garantindo a sua segurança, também ter uma resposta de alguém que tem especialização nesta matéria e encaminhar, nomeadamente, para as respostas da Rede Nacional de Apoio a Vítimas de Violência Doméstica. Em termos de instrumentos específicos, foi também relativamente recente criada uma plataforma de gestão de vagas em casas-abrigo e acolhimento de emergência. Isto é uma melhoria qualitativa no serviço público, evidentemente, porque muitas vezes o que sucedia é que não se sabia exatamente quantas vagas existiam ao momento nas casas-abrigo e nas postos de acolhimento de emergência, e neste momento qualquer entidade que pertença à Rede Nacional de Apoio a Vítimas de Violência Doméstica pode aceder a este sistema de informação e saber em tempo útil em que locais, em que organizações existem vagas no caso da necessidade de acolhimento. Foi também atualizado o Guia de Recursos na área da violência doméstica, que é um mapeamento que está disponível a qualquer pessoa no site da SIG e que permite, no distrito, concelho, identificar todo o tipo de respostas, desde as estruturas de atendimento, forças policiais, tribunais, etc., que intervêm ou que têm algum tipo de intervenção na área da violência doméstica, e este é evidentemente um recurso de acesso público absolutamente essencial, porque mapeia as organizações com os contactos de e-mail, de telefone, com as moradas, e no fundo faz uma georreferenciação precisamente da localização dessas entidades. Evidentemente que as casas-abrigo e as respostas de acolhimento de emergência, pela especificidade de garantia de segurança das pessoas que lá se encontram, não estão aqui mapeadas. No entanto, as estruturas de atendimento são de acesso público, são locais conhecidos, podem ser acedidos por esta via, que é o Guia de Recursos, que está em constante atualização. Muito a SIG tem feito, até muito antes da minha entrada propriamente até na SIG, evidentemente. A minha entrada na SIG é em 2019, embora é uma casa que eu conheço e com quem vou trabalhando à volta desde 2017, 2008, creio, mas a verdade é que a SIG tem feito, ao longo de todo o seu trabalho, um investimento muito grande em termos da produção de instrumentos técnicos, de orientações, de guias, de intervenção, que tem tido um contributo absolutamente essencial sobre o trabalho e sobre as próprias políticas públicas nesta matéria. Estes são alguns dos instrumentos, alguns deles relativamente mais recentes, como é o Guia de Requisitos Mínimos para Programas e Projetos de Prevenção Primária. Portanto, há aqui também um reforço de uma estratégia de maior investimento na própria prevenção primária sobre estas matérias, a par, evidentemente, do que tem sido a prevenção secundária e terciária, pensando nesta desagregação, no fundo. Outro recurso que eu gostaria de partilhar é o Centro de Informação e Documentação. Portanto, é possível, a SIC tem 2 bibliotecas, uma em Lisboa e outra no Porto, nas suas sedes, no fundo, e o Centro de Informação e Documentação é também um repositório de acesso público à informação. Alguma da documentação está disponível para descarregar, outra não, mas é possível fazer a requisição junto das bibliotecas da SIC, e evidentemente que durante a situação pandémica as bibliotecas têm estado fechadas. Neste momento creio que vão passar novamente a abrir e estar abertas ao público. Campanhas, realmente tem sido também, o Eduardo
já percebi que também está muito interessado e esse tem sido parte do seu trabalho de refletir e pensar em campanhas. A SIG, ao longo da sua história, também tem feito um investimento grande, quer em desenvolver campanhas, quer em colaborar em campanhas que tenham vindo a ser desenvolvidas, nomeadamente pela própria Secretária de Estado para a Cidadania e Igualdade, e neste caso estas são algumas imagens de algumas das campanhas, quer em vídeos, quer em flyers, quer em cartazes que têm vindo a ser criadas nos últimos tempos. Novamente, o 800-202-148 é o Serviço de Informação às Vítimas de Violência Doméstica, o Guia de Recursos, que é o tal instrumento que já vos falei, e é possível fazer o download da aplicação VD para o telemóvel, onde qualquer pessoa pode aceder ao tal Guia de Recursos através do seu próprio telemóvel, fazendo o download desta aplicação. Sim, resumidamente, o que é que não querendo estender muito mais, evidentemente, o que é o trabalho da SIG em termos das políticas públicas e da sua estratégia de ação concertada, assenta muito na formação e a formação muito mais dos públicos estratégicos e não tanto formação direta da SIG à população em geral. Na verdade, a SIG depois financia muitos projetos, quer por via do Fundo Social Europeu, quer por via, neste momento, do IAG Grants, portanto, é outra linha de financiamento, onde se financia muitos projetos, nomeadamente na área da formação, mas não só. Realiza a emissão de pareceres sobre medidas legislativas nestas áreas, é responsável pela medida de teleassistência a vítimas de violência doméstica, disponibiliza um serviço de transporte de vítimas de violência doméstica, o financiamento de projetos, como já falei. A propósito da questão da pandémica, foi inclusive criado um protocolo específico entre a SIG e o Instituto Nacional de Emergência Médica, que permite ainda uma via verde de testagem das pessoas que são encaminhadas para casas de abrigo, portanto, e que faz parte de toda a estratégia de contingência, também a propósito da questão do acolhimento. O atendimento nas linhas do qual já falei, é parte de protocolos e promove protocolos de territorialização da prevenção e combate à violência doméstica de género, e que implica, no fundo, o trabalho em rede, território a território, ok? Criou recentemente o portal da violência doméstica e também agora, assim, bastante recente, foi financiado um reforço do apoio psicológico e psicoterapêutico para crianças e jovens vítimas de violência doméstica. Muito obrigada, Ricardo, pela tua partilha tão pertinente, não é? Tão útil, de como abordar as questões da violência doméstica no terreno, não é? E como obviamente um órgão governativo, não é, também tem um olhar e tem tido, não é, ao longo das décadas, e se tem ajustado também às necessidades que são referenciadas por diversas disciplinas, não é? E portanto eu abri ao debate. João, imagino que tenhas questões para colocar, portanto dou-te a palavra. Eu pergunto só se já saiu a apresentação, porque entretanto, como estou com 2 monitores, confesso que está a ser um pouco confuso neste momento, mas já saiu a apresentação, certo? Ainda está o ecrã de fundo. Para compartilhamento, agora sim, desculpa. Ok, obrigado, Elizabeth, Ricardo, Eduardo. Eu, de facto, tenho algumas, enfim, gostaria de colocar algumas questões e aproveitar a vossa presença, sem dúvida, porque é mesmo, será provavelmente algumas delas mais do interesse ligado à imagem, mas também da questão da representação, enfim, da representação de tudo isto. E reparem que o mote da conversa é justamente uma exposição de fotografia que tem a ver, tem aqui todas estas questões, nomeadamente a da violência doméstica, é uma questão de invisibilidade, não é? Normalmente as coisas passam-se dentro de casa, os vizinhos ou ouvem ou nem sequer ouvem, ou desconfiam, e nós, digamos,
o coletivo, a sociedade, só vê o resultado final, não é? E normalmente o resultado final não é famoso para quem foi vítima. Isto sobretudo se houver sequelas físicas. A Dona Ferrato tem essa coragem, não é? De apresentar essa visibilidade. Mas, por um lado, há a questão do estigma, não é? Ou seja, ela era fotojornalista, mas ela provavelmente tinha ligações muito fortes e muito próximas com estas pessoas. Portanto, e aquilo que eu, agora de repente, dos últimos anos em Portugal, recordo, em termos de produção, sobretudo fotográfica, e vocês corrijam-me evidentemente se souberem, é a praticamente invisibilidade destas pessoas. Ou seja, quer nas consequências físicas, sejam elas as vítimas ou os agressores. Portanto, ou seja, normalmente as vítimas aparecem com aquela grelhazinha, não é? A esconder a cara das pessoas. Portanto, o que é que você... Ou seja, eu não estou a dizer que está certo ou está errado, porque provavelmente está certo. Por um lado, defender as pessoas ainda de mais estigma e disposição indesejada, etc. Agora, aquilo que eu vos quero perguntar, sejam vocês especialistas, conhecedores ou não, é se acham que era importante, interessante, relevante que houvesse mais trabalho de fundo, corajoso, à semelhança desse que a Dona Ferrato está a expor aí, e que, dessa forma absolutamente brilhante, estrondosa, polémica, sem dúvida, não se pode dizer que não é polémico, porque é, até porque ela aborda várias questões. Portanto, essa era a primeira questão que eu vos queria colocar. Eu vou-vos dar margem para a resposta, porque eu depois tenho outras a seguir. Obrigado. Essa aventura. Temos de ir à mesa. Sei que isto pode não estar dentro da vossa área de interesse específico e digamos, podem sair do vosso papel ou ficar no papel e dizerem, acho que sim, acho que não, acho que talvez. Quer dizer, ou seja, com certeza que isto terá prós e contras, seguramente, não é? E, portanto, nesse aspecto, digamos, eu não estou a interceder pelos encontros. Eu próprio sou fotógrafo e vão ver que na próxima questão seguinte que isto tem uma linha de encadeamento até no meu próprio trabalho, não é? Embora eu não faça esse trabalho especificamente. Mas pronto, a questão é, se vocês achavam que era interessante, importante, relevante, que este assunto fosse tratado, pelo menos com a mesma dignidade e profundidade que a Dona Ferrato fez. Se eu pudesse só colocar uma questão de esclarecimento, do meu entendimento, mas não sei se é o correto, aquilo que estava a questionar é sobre quando as pessoas são entrevistadas ou quando são... Eu não sei se entendi completamente aquilo que estava a dizer, peço desculpa. Sim, provavelmente a Elizabeth veio ver a exposição, que eu sei, o Ricardo depois informou-se também. Eu não sei se o Eduardo chegou a ver alguma coisa da exposição. E, portanto, digamos, a minha questão está relacionada com o conteúdo da exposição. Ou seja, e a exposição, portanto, vai desde, sobretudo, ou seja, e as imagens graficamente mais fortes são aquelas que praticamente ela estava no centro do furacão e conseguiu apanhar coisas de uma violência incrível, gente a ser presa, mulheres completamente esmurradas. Muitas vezes ela usa o próprio espaço do passe-partout, da moldura da imagem depois para contar histórias, pequenas histórias narrativas em torno daquela fotografia, histórias numa descrição emocional, com uma carga emocional muito forte, não é? Portanto, obviamente, não estou a dizer que se deve fazer igual, estou a perguntar é qual é a vossa opinião, sabendo que já temos um obstáculo que é a questão do estigma, do excesso de visibilidade, mas por outro lado, a invisibilidade. E hoje em dia,
Obviamente não estou a perguntar, vamos todos postar coisas no Instagram, se calhar temos que postar, mas não dessas, não é? Evidentemente. Mas o que é que vocês acham, digamos, desta necessidade da invisibilidade se tornar invisibilidade, tal como está a acontecer nessa exposição que, naturalmente, está a trazer alguma polémica até à própria cidade, não é? E essa polémica envolveu, nomeadamente, penso que, como devem calcular, a exposição de nudez, o grafismo da violência e tal, em que as pessoas se escusam a falar, se escusam a mostrar, se escusam... Enfim, não sei se... Ok, obrigado pelo esclarecimento. Eu não tenho competências para discutir o que é arte, o que é que pode ser algo de ser que é merecedor de estatuto de arte, etc., não é? Do background de onde venho, acho que pode haver espaço para algumas pessoas que foram alvo de violência se pronunciarem na esfera pública e evidenciarem a sua experiência, as suas aprendizagens. Podem servir, algumas escolhem selo também, modelos para outras pessoas que passam por situações semelhantes e potenciarem a sua ação. No entanto, ressalva-se sempre a integridade da pessoa. Dado que estamos a falar de pessoas que estão em situações de vulnerabilidade acrescida, as pessoas devem ser poupadas a violências acrescidas. Há algumas que estão em legislação, outras violências podem ser mais subtis e, portanto, acho que é um campo onde se deve agir com muita cautela, com tentar reforçar quem sai lesado e, acima de tudo, também sublinhar a responsabilidade que a pessoa agressora tem e como deverá ser imposta algum tipo de sanção, algum tipo de punição face àquilo que é a legislação ou outras questões. E, portanto, é sempre, acho que partir por salvaguardar, na medida do possível, a autonomia de escolha da própria pessoa, se quer ou não estar exposta, em que condições, de que forma, por exemplo, nós na academia não posso estabelecer paralelos com a arte e com a fotografia, mas temos sempre talvez de assegurar a questão de se a informação que expomos é sempre anónima e confidencial. Caso alguma coisa seja transposta com identificação, talvez esteja sempre a possibilidade de retração, de acordo com a autonomia da pessoa que é alvo dessa investigação adota. Portanto, acho que diria algo nestes termos. Poderá haver margem para algumas pessoas, na sua autonomia, exporem a sua situação como um modelo, algo a seguir, uma exemplificação das questões. Outras não sei tanto e, portanto, isso deverá ser sempre assegurado. Acho que deve ser a prioridade. Ok, aqui eu aproveito para esclarecer também um pouco quem nos estiver a ver, até porque, digamos, nestas conversas, e estamos a gravar, isto vai ficar a fazer parte do património de conferências, dos encontros, e é importante, aliás, a intervenção do Ricardo foi muito importante, porque neste aspecto temos já uma compilação de toda a informação possível e nestes casos toda a informação, toda a divulgação é pouca, não é? Portanto, isso passa a ser património público, depois esta conferência vai ficar publicada no YouTube. Agora eu vou só fazer um pequeno parênteses, porque de facto estamos num festival artístico, mas muita da história da fotografia é uma história documental. Portanto, a arte veio depois, não é? Ou seja, está integrada em festivais, em galerias, etc. Mas o intuito destas imagens de Dona Ferrato, e sobretudo no contexto em que ela trabalhou sempre, que foi o fotojornalismo, estas imagens não eram para chegar à galeria, entre aspas. Ou seja, a conotação artística dela é porque a própria fotografia tem essa conotação, mas o trabalho de fundo e onde elas importam é como documento, informação, sensibilização, encorajamento, visibilidade,
e repara a fotografia contemporânea, e sobretudo esta dos últimos 5 anos, depois, penso, sobretudo depois do Me Too, das questões do género, das questões das pessoas não binárias. Eu já não sei se estou a dizer, eu não conheço os termos todos, né, ainda. Mas, portanto, por exemplo, agora, quer no Festival de Braga, quer aqui no Festival em Lisboa, os dois ocorrem praticamente em simultâneo. O Festival em Lisboa está cheio das questões da família em transição e das questões, portanto, da criação das novas identidades, entre aspas, das novas narrativas, não é? Portanto, pessoas que estavam subrepresentadas, não é? E que, enfim, a arte, neste caso a arte, mais até do que o documento, vem dar uma ajuda. É que essa representação seja sólida, diversificada, seja uma coisa de prazer e não apenas uma coisa de dor, aqui como o trabalho da Dona Ferratos, não é? Portanto, mas isto só para contextualizar aquilo que estavas a dizer, que era em contexto artístico. Normalmente estes trabalhos não têm um contexto artístico muito, digamos, forçado, entre aspas. Não são trabalhos para bienais, não são trabalhos para o público sair informado e sensibilizado, não é? E, portanto, daí, obviamente, são sempre negociados. As pessoas têm que estar muito atentas às condições em que vão fotografar ou trabalhar com aquelas pessoas, exatamente pelas questões que tu identificaste. Por isso, agradeço esse valor acrescentado daquilo que nos transmitiste. Não sei se o Ricardo quer dizer alguma coisa. Sim, não sendo a fotografia realmente uma área que domino, para dizer três coisas. Uma, creio que qualquer tipo de trabalho, nomeadamente documental, mais ou menos artístico, e um bocadinho como o Eduardo diz, nomeadamente com pessoas que estão em situações vulnerabilizadas, carece sempre de um assegurar de que a recolha da imagem ou da voz ou da fotografia das famílias ou da história de vida ou o que seja, deva ser em plena concordância com essa pessoa, não é? E às vezes é preciso pesar devidamente em que momento é que a pessoa está a concordar com o quê, e nem sempre o momento presente é a concordância que eu daqui a 10 anos vou achar realmente que deveria ter partilhado determinada imagem, ou determinada história, ou determinado áudio. Depois, sou sempre muito crítico sobre o que por vezes me parece, e não é uma acusação evidentemente à fotografia, eu neste momento, por exemplo, encontro-me a trabalhar, a desenvolver também um projeto como uma produtora de cinema num estabelecimento prisional, e isto que eu vou dizer tem também a ver com esta preocupação com a imagem acima de tudo, que é por vezes cair-se no risco de uma certa exotização do que se está a registar ou a documentar. E isso levanta riscos, em última análise, muito perversos sobre o objetivo que eventualmente pode partir de uma boa intenção, mas a verdade é que quando estamos a lidar com pessoas vulnerabilizadas, sinceramente as boas intenções não chegam. As boas intenções chegam para fazer voluntariado, animar umas festas, umas coisas do género, não é? Para documentar coisas reais da vida das pessoas que têm impacto e que em última análise não sabemos exatamente de que forma é que aquilo vai revitimizar aquela pessoa ou a sua família, então isso carece de trabalho de especialidade, com muita dedicação e com muita honestidade junto das pessoas de quem estamos a recolher alguma informação ou de quem, entre aspas, procuramos dar espaço do ponto de vista da nossa capacidade técnica, ou de fotografia, ou de vídeo, ou de escrita, ou o que seja. Em todo o caso, acho que aqui, esta questão da exotização, a mim parece-me que às vezes não fica claro, sinceramente, onde é que está esta margem. E depois acho que o Eduardo dizia, é absolutamente essencial garantir a proteção daquelas pessoas, não é? Portanto, quando se está a fazer um trabalho deste tipo, é preciso avaliar, nomeadamente, a proteção
uma pessoa que está a ser vitimizada e com qual o registro é feito, é preciso perceber se este tipo de imagens, se a disseminação destas imagens não terá repercussões, nomeadamente negativas, na sua vida pessoal, familiar, laboral, etc, etc. Por outro lado, eu fico sempre muito balançado de que, como se diz, a arte ou o trabalho, seja académico, seja fotográfico, documental, etc., que incomoda, me parece que tem um papel absolutamente também essencial no que é a transição, no que é o do caminho da igualdade, da não discriminação, da diversidade e da pluralidade acima de tudo. Mas eu acho que é preciso, no fundo, são trabalhos que me parece a mim que é preciso ser feito com pezinhos de lã, como se diz, mas que merece haver espaço para que as áreas e as pessoas se cruzem, e certamente é possível fazer com todas estas condições, não é? Mas parece-me que não é uma coisa imediata, não é uma coisa como ir a uma cadeia de hambúrgueres e pedir 2 ou 3 hambúrgueres de um momento para o outro, não é? Portanto, acho que é outro tipo de dimensão, de complexidade, que me parece que pode ser feito com a devida precaução e cautela e transparência, não é? Eu acho que essa transparência também, quando estamos a intervir ou a lidar ou apoiar, ou ajudar, o que seja, ou encaminhar pessoas que se encontram em situação de vulnerabilidade, seja ela qual for, é preciso muita sinceridade e honestidade, e não deixar que as nossas expectativas técnicas, artísticas, o que seja, se sobreponham ao que aquela própria pessoa espera da sua própria vida naquele momento, não é? Portanto, isto implica um balanço que nem sempre será fácil, evidentemente. É assim o que depende. Até porque, deixa-me só acrescentar, não é? Há sempre as questões do consentimento, não é? E até que ponto, às vezes, algumas pessoas que concedem dar-nos entrevistas ou questões análogas, não é? Às vezes não são um pouco pressionadas, influenciadas, e eu já tive situações em que pensei, eu talvez não deva prosseguir a fazer entrevista a esta pessoa, porque acho que esta pessoa está em sofrimento e porque acho que ela veio aqui porque a técnica da casa-abrigo a referenciou para me vir contar a história dela, não é? Pronto, e isso são questões que surgem constantemente e que são desafios, não é? E que se aplicam a tudo isto, não é? Tanto à recolha de histórias escrita, não é? Como à questão fotográfica documental, que eu acredito que andem de mãos dadas, não é? Mas acho que são questões para nós nos colocarmos, porque por vezes o que eu sinto é que há um jornalismo muito sensacionalista que tenta explorar estas histórias, não é? Todo aquele tipo de jornalismo que nós conhecemos sensacionalista, e depois há um jornalismo mais sério que tenta abordar estas questões, mas que efetivamente, como o João está aqui a referir, não vai longe na identificação destas pessoas, seja porque considera que é pouco ético, seja porque as próprias pessoas não querem ser identificadas. E a questão é que a fotografia, não é? Ou uma filmagem é uma coisa que fica para sempre, não é? Para a posterioridade. E então acho que é uma coisa, é documental, é forte, não é? E era aquilo que estávamos aqui a conversar, se calhar alguém não quer ser visto daqui a 10 anos a narrar-se assim, não é? E a mostrar a sua cara, para além de todas as questões de possíveis retaliações em algumas situações, não é? Alguém que já pode estar seguro e por ter dado a cara, sofrer retaliações porque essa pessoa identificou o seu meio, não é? Ou alguns intervenientes que não queriam ser identificados. Eu, para finalizar, por exemplo, cheguei a identificar também outra vítima de tráfico que já tinha dado uma entrevista ao público, já tinha dado a cara, e ele quase foi recapturado por ter mostrado a localização onde estava. Então há são fronteiras muito, muito tênues. Mas acho que isso só lança mais debate, não é? Na verdade. Só acrescentar uma pequena coisa, não estando aqui
a fazer a divulgação de tudo que é feito em termos da igualdade das políticas públicas, mas parece-me importante só um pequeno acrescento. Foi lançado, creio que em 2020, não, antes da pandemia, eu perdi-me entretanto nos anos, mas enfim. Mas foi lançado um guião de boas práticas para a comunicação social na área da violência doméstica e da violência contra as mulheres, precisamente porque se conclui que a comunicação comum em termos de órgãos sociais, que era um bocadinho que a Elizabeth também estava aqui já a introduzir, muitas vezes é altamente perversa, revitimiza as pessoas e, portanto, há aqui um trabalho longo que é preciso ser feito e este guia vem tentar balizar precisamente como é que essa comunicação deve ser mais respeitadora da dignidade das pessoas acima de tudo. Se eu puder acrescentar, peço desculpa antes de passar para o próximo tópico, só um pequeno complemento à intervenção do Ricardo. Embora as evidências não sejam 100% sólidas e, portanto, são merecedoras de mais investigação futura e mais robusta, há dados que indicam para o facto de que estas notícias, que são enviesadas e que são perpetuadoras de estereótipos, etc., têm repercussões na perpetuação de violência e também na queda de pedido de ajuda, porque faz algum sentido, as pessoas veem, ok, mais uma mulher morreu, o sistema não funciona mais uma vez, só que naturalmente não há uma exposição de quantos casos é que o sistema teve sucesso em ajudar e, portanto, num efeito reverso, fazemos notícias e, de acordo com o regulamento, que foi indicado também pelo Ricardo, tem um efeito contrário e positivo, ou seja, enquadrarmos as coisas adequadamente e noticiarmos a eficácia do sistema tem consequências positivas nas taxas de reporte e nas taxas de pedidos de ajuda. Portanto, é essencial monitorizarmos estas questões. Concordo plenamente. Já houve duas coisas extremamente importantes. Duas que o Ricardo disse, acerca da exotização e da transparência, porque já é um assunto que vem do tempo de outros tempos, de outras violências, não é? E sobretudo a questão da exotização da violência colonial e da maneira como o homem branco fotografava os indígenas, não é? E depois como vinha expor o troféu para a Europa. E, portanto, isso era já uma forma de exotização que agora está presente de outra maneira e está presente, enfim, no sensacionalismo. Que, atenção, este trabalho da Dona Ferrato não é nada sobre isso. Ou seja, não tem nada a ver com sensacionalismo, tem a ver justamente com o contrário, com os casos de sucesso, não é? Ao mesmo tempo em que ela apresenta pessoas incríveis e a viver já uma nova vida, etc., ela apresenta, sobretudo, casos de sucesso e de insucesso. Ou seja, no fundo, o paradoxo do estar vivo, de ser vítima de violência, mas sobreviver com mais chagas ou menos feridas, ou etc. E, portanto, aí o Eduardo está com toda a razão também, que é quando diz, pá, então, mas o sensacionalismo é só levar pancada e não há nenhum sucesso. Não é? E, portanto, até era interessante, Ricardo, se tiveres um minuto, procurares esse manual e partilhares aqui no chat, que eu depois partilho na conversa do Facebook, se conseguires, porque isso é muito interessante. Ou seja, eu nunca trabalhei, obviamente, não, eu vou falar um pouco da minha linha por causa dos assuntos da linha, não para introduzir os meus trabalhos, mas porque eles têm a ver com determinadas coisas disto. E essa questão, estas questões especificamente, claro, eu não falo pelo mundo da fotografia nem das imagens, na verdade, não sou nenhum representante, só estou, digamos, atento às diversas condições e contradições de quem produz imagens, de quem produz trabalho de investigação, de quem produz trabalho, enfim, de certa forma superficial. E uma coisa boa é que, ao mesmo tempo que o Instagram e as redes sociais permitiram uma superficialidade muito grande, a investigação académica e artística fez exatamente o percurso contrário. Aprofundou as coisas de tal forma, mas claro, o que leva likes e corações está no Instagram, não é? Não é? A gente espeta qualquer coisa
de maior complexidade no Facebook e já ninguém quer ler aquilo nem pintado, quer dizer, ou seja, não é? Portanto, há um dado estatístico enervante, e enervante pelo seguinte, que é, obrigado, Ricardo. Eu já coloco no Facebook. Há um dado estatístico enervante, muito enervante, que eu esta semana tive numa reunião com as pessoas da comunidade do Médio Tejo, com alguém que já analisou os dados estatísticos portugueses dos censos recentes, que são deste ano, 2021, não é? Portanto, os censos já são de 2021 e já começa a haver output estatístico de tudo aquilo nas diversas regiões do país, etc. Mas um dos dados enervantes e gravosos para Portugal é que nós, nos 27 da União Europeia, só estamos à frente de Malta, nos níveis de educação e de compreensão de assuntos complexos. Ou seja, a gente não percebe nada de assuntos complexos. Portanto, tudo o que é simples interessa-nos e leva like. Tudo o que é complicado passa à frente. E, portanto, esses indicadores, depois, quando saem cá para fora, implicam numa série de coisas. Não é? Portanto, implicam em decisões de várias ordens. Se a gente pensar, são em decisões de várias ordens. Se a gente pensar no mar, nós somos uma vaga que, se a maré subir, subimos todos ao mesmo tempo, não é? Subimos todos uns com os outros, entendem, não é? A ideia. Se o meu barco subir, o vosso barco também sobe e vice-versa. E, portanto, neste barco em que ninguém quer debater a complexidade, e aquilo que vocês estão aqui a debater hoje, são coisas complexas, não é? Nesse barco onde ninguém quer debater a complexidade, e a gente anda todos a navegar em águas muito baixinhas, não é? Portanto, o barco da malta toda é um barco que anda ali no fundinho da Europa. Como é normal, os outros depois olham para nós e vou-vos dar um exemplo. Enfim, eu não nos estou a menorizar, eu estou-me a usar da estatística, não estou a menorizar ninguém, não é? Mas a questão é que isto é central para nós, porque o Ricardo e o Eduardo estão a falar de coisas que têm a ver com cultura, e a cultura é a mudança de mentalidades. A cultura presente é a mentalidade de há 50 anos, continua-se a dizer isso. O Estado Novo moldou-nos gravosamente, não é? Em várias dimensões, e vocês estão a falar sobre elas. A família, como eixo central, que hoje em dia é quase uma espécie de ficção e um território de tensão e de contestação. Digamos, o papel do género, a mulher fica em casa a fazer não sei o quê e o homem não sei o quê, como o Eduardo muito bem explicou desde o início, não é? Portanto, isso é gravoso, isso é a nossa mentalidade atual, que foi cravada por uma narrativa. Nós agora estamos a tentar mudar essa narrativa. E vocês muito bem estão digamos, a indicar os bocadinhos de como essa narrativa se forma. Mas a questão é que a maioria dos portugueses não está muito interessado nessa complexidade toda. Isso para mim é enervante e é gravoso. E agora vou passar a outra coisa que tem a ver com esta história da performance de género, porque o Eduardo falou numas coisas que me interessaram muito ao início. Eu vivo numa cidade que é Torres Vedras, que é conhecida pelo Carnaval. E pelos homens se mascararem de mulher, as matrafonas, né? Vocês já devem ter ouvido falar, né? Um ato aparentemente inócuo, mas que eu vim a perceber era uma sombra da performance do género. E quando falem sombra justamente psicológica. Atenção, eu tenho formação também em psicoterapia, ou seja, eu vários anos e exerci, né? Portanto, eu sou fotógrafo, não tirei psicologia, mas depois mais tarde fiz psicoterapia rogeriana, centrada na pessoa, na UAL, com a professora Céu e o professor João, e vim a exercer, e por vezes ainda tenho que exercer com os amigos, né? Mas, portanto, todas estas áreas interessam-me, aliás, converso imenso com a Elizabeth sobre isso. E essa parte dessa, e aqui eu peço que vocês me ajudem, porque eu ainda ando a tentar perceber estas coisas. Muitas destas coisas a gente não tem certezas, a gente não sabe, não é?
E essa é uma das coisas que é, eu digo coisas, mas eu não sei se é bem assim. Tento perceber se é. E para mim esta questão aqui da máscara das matrafonas é o papel inverso dos outros 361 dias do ano. Ou seja, o Carnaval são 4 ou 5 dias, ou o que é, e nos outros 361 dias a malta faz o papel deles. Enfim, o homem e o coisa, aquelas coisas todas. E no Carnaval, quem não se mascara de mulher, ou seja, quem não faz a performance inversa, então é que é o tal gajo, não é? Portanto, e o tal gajo é o não alinhado. E muitas vezes é logo, então mas estás armado em paneleiro? Ou quê? Não é? Então mas não te mascaras? Porquê? Então mas afinal, como é que é? Não sei o quê. E portanto, estas sucessivas entradas aqui no Carnaval, começaram a perceber que isto havia aqui qualquer coisa de podre no meio desta bagunça toda, não é? Que não estava identificado, não tinha vindo nunca ao de cima e as pessoas não sabiam muito bem o que é que andavam a celebrar, não é? Portanto, obviamente que pode haver vários motivos para as pessoas se mascararem de mulher, e uma delas, legitimamente, pode ser divertir-se à bruta com os amigos, atenção, não é isso que eu estou a dizer, porque há de tudo, vêm os travestis de Lisboa que vêm curtir a vida deles e vêm-se, tudo muito bem maquilhado e em grupos, tudo divertido, há os não sei o quê, e depois há aqueles que não sabem o que andam a fazer. Portanto, andam metidos no grupo e andam a curtir a cena, mas vê-se que há ali uma área de sombra. E isso é que eu gostava que vocês me ajudassem a perceber se isso é assim ou não. Ou seja, se a performance de género, uma vez é uma performance para o grupo. O homem quer se afirmar perante o grupo e faz figuras, acaba por fazer figuras tristes sem saber. E quando digo figuras tristes, que até são alegres, enfim, algumas delas, não é? Ou seja, eu sei que posso estar a criar aqui algum estímulo e alguns inimigos aqui em Torres Vedras, mas não há problema. Vocês são muito mais, neste aspecto, muito mais, digamos, estruturados para responder do que eu. Eduardo, já agora, o que é que tu pensas disso? Ok, obrigado pelo... É bastante para digerir. Acho que posso começar por algumas coisas que me saltaram à vista. Uma, por exemplo, não sei se me vou conseguir explicar transparentemente, é a performance de género em si, não é uma coisa, não sei se isso transpareceu na minha comunicação. A performance de género não é uma coisa nociva em si. Todas as pessoas fazem a performance do seu género ou dos seus géneros, em alguns casos, numa realidade que é altamente específica a nível contextual, cultural, social, histórico. E, portanto, as masculinidades ou as feminilidades não são rígidas, não são imutáveis, ser homem aqui é diferente de ser homem no Senegal, e é diferente de ser homem no Kosovo, e etc, etc. Há alguns fios condutores que são semelhantes, mas cada vez mais se fala das masculinidades. Há muitas, e são específicas e são individuais. A performance da masculinidade ou da feminilidade também não está, por conceito, por definição, não está associada à indumentária ou uma expressão de género. As pessoas podem viver a sua masculinidade ou feminilidade sem que esta esteja associada àquilo que é tradicionalmente. É um bocadinho como sermos peixes e vivemos no mar. Acabamos sempre por estar banhados em água. Como vivemos neste contexto, apropriamos e recebemos estes estereótipos de género sobre o que é que um homem deve vestir e o que é que uma mulher deve vestir e, por contraste, o que é que uma mulher não deve vestir e o que é que um homem não deve vestir. Falou da questão dessas pessoas que se mascaram nesse próprio dia. Uma reflexão que me trouxe foi, não sei, suspeito da minha experiência, que
a capacidade ou a versatilidade atribuída aos papéis femininos para se expressarem é um pouco mais ampla do que aquela que é socializada para rapazes, ou seja, rapazes e homens. Ou seja, na sua expressão de género, os homens são por vezes mais condicionados na forma como se podem expressar. Há códigos um pouco mais rígidos em alguns aspectos. E por outro lado, as transgressões ao não cumprirmos com estes papéis e estas indumentárias também conseguem ser um pouco diferentes entre os géneros. É interessante que mencione a questão do carnaval e o facto de, pelo aquilo que eu percebi, daquilo que disse, quem se identifica como homem e não se vestir como uma mulher, ou aquilo que é uma sátira de uma mulher, uma ridicularização, porque não me parece que seja algo feito de uma forma muito formal, estruturada, séria, é o carnaval, não é? É punido pelo aquilo que eu percebi, ou seja, dentro daquilo que é o grupo da masculinidade, quem não se veste mulher é a pessoa que fica de fora, é a pessoa que é ostracizada nesse grupo, é isso que ocorre, correto? Eu não estou a dizer que é geral, mas é quase como se fosse ao contrário. Se na vida normal a gente não alinha em piadas homofóbicas, sexistas e não sei o quê, eu próprio, que nunca dou troco a essas coisas, começo logo a ser apelidado de paneleiro ou panasca. Então, mas estás armado em panasca? Esse tipo de coisas, não é? E no carnaval a mesma coisa. Portanto, ou seja, eu estou a tentar relacionar isso com a tal performance de género. Ou seja, o carnaval é só um exemplo inverso, e a laia de gozo, porque aquilo que eu percebi em relação à máscara, atenção, e eu tive vários anos a investigar, ou seja, não foi só ir para o carnaval, para os copos e tirar fotografias. Eu depois li toda a espécie, digamos, das questões da sexualidade gay, da máscara, transexual, algum trabalho até do Miguel Valde Almeida, etc., para perceber, não é? Porque hoje em dia um trabalho de fotógrafo tem que ter investigação por trás que possa sustentar, justamente como vocês estão a dizer, para que a coisa não apareça com más práticas, ou com práticas pouco sustentadas, não é? Ou seja, e aquilo que eu por vezes vejo é, ok, piadas homofóbicas, dizem, epá, não estou para levar com isso. Epá, então mas estás armado em quê? Não estou armado em nada. Ou seja, não me apetece estar a justiça que é sobre isso, atenção, quer dizer, não tenho vagar já. Agora, no carnaval eu vejo a mesma coisa. Então, não sei o que, e portanto, muitas vezes a sombra é quase o lado oposto ao inverso. E o carnaval permite que essa sombra saia cá para fora dessa maneira. Ou seja, não é a questão de se vestir de mulher, é a questão de tu estás a fazer uma performance dentro do teu género para a tua classe de amigos. Não quer dizer que sejam todos iguais, ou que toda a gente anda a insultar toda a gente que não se mascara. Atenção, eu nunca fui insultado. Aliás, e hoje em dia também me mascaro de outra porcaria qualquer. Ou seja, não, para já andar mascarado de mulher passa-se um frio desgraçado, não é? Tipo, eu não estou para isso, não é? Mas de qualquer das formas também não o faria, não é? Portanto, e esse trabalho também já acabou, já o acabei há um tempo, apresentei-o cá publicamente, ele estava espetado nas paredes da Galeria Municipal. E eu sempre falei sobre isso, eu acho que muitas destas performances são performances, entre aspas, é quase como a polaridade negativa da vida normal, não é? Tu falas em transgressão, e muito bem, mas aquilo é uma transgressão autorizada do mesmo comportamento da vida normal. Para mim. Certo, embora acho que agora respondendo mais diretamente à sua questão, e é a última coisa que tenho a acrescentar, também não sei se o Ricardo e a Elizabeth têm algo a acrescentar, é que na sua gênese, como diz, tudo isto é fazer o mesmo. Se tivermos de fazer um bocadinho um zoom out, o processo é o mesmo. As masculinidades sustêm-se por serem defendidas, por serem restritas e por não permitirem violações ou transgressões. Ou seja, ok. o status de homem assegura-se porque se mantém fixo. Ser homem é isto. E tudo o que é fora disso é punido. Ou seja, é dizer a utilização de insultos que normalmente são a antítese da masculinidade, insultos a outras sexualidades, que não é heterossexualidade, a diferentes expressões de género,
a falta de valentia, de capacidade sexual, de força física, etc. Tudo porque, ao fazê-lo, os homens não só asseguram que a classe de homem, enquanto algo teórico, se assegura, como também, ao fazê-lo, estão a demarcar-se perante aquela pessoa, a dizer: eu não sou assim, eu estou a pertencer ao grupo maior, que é ser homem. No meu entender. Eu confesso que eventualmente, até do ponto de vista sociológico, haverá investigação sobre as questões do carnaval, etc., e eu certamente não domino de todo, enfim, em todo o caso. Duas reflexões, não é? Esta questão das matrafonas, e não dominando, e o que me apraz assim em termos de reflexão imediata dizer é que não deixa de ser interessante que a tensão que é criada com alguns homens que eventualmente não alinham em se mascarar de matrafonas, não é? Entre aspas, que é esta a designação, implica precisamente as tensões que são o tipo de tensões comuns que acontecem noutras dinâmicas quando alguns homens não alinham em discursos homofóbicos, racistas, sexistas, até com os seus próprios amigos, ou com a sua rede de amigos, ou em contexto de trabalho, familiar, associativo, etc. E, portanto, não deixa de ser interessante que este ritual de homens se mascararem de mulheres é um ritual do ponto de vista da sua profundidade, será um ritual de género, no sentido de que são grupos de homens precisamente que se mascaram de mulheres, mas cujas dinâmicas de exercício do poder e de repressão sobre os outros homens, no não alinhamento com um objeto comum, e que aqui seria mascararem-se. Eu joguei futebol federado muitos anos e parte da minha socialização enquanto homem, e que depois mais tarde começo a olhar para essa minha experiência e pela necessidade de desconstrução, assenta muito nas normas sexistas que são estabilizadas e balizadas por tudo e por todos. E falo até, por exemplo, de educadores e educadoras e treinadores de futebol, do quais nós éramos miúdos, e portanto se não tivéssemos determinado comportamento, ou se havia um conflito com uma qualquer equipa, num qualquer sítio, se nós não cumpríssemos o papel de ser os piores da fita, então haveria também este apelidar de seus maricas, seus não sei o que mais, e isto dentro de balneários, por exemplo, de futebol, parece-me também comum com esta questão do ritual das matrafonas, e lembrei-me agora aqui de fazer este paralelismo. Por outro lado, não domino exatamente as questões do carnaval, mas do que observo e do que tenho observado, evidentemente que são festas para as pessoas se divertirem, há sempre uma certa ridicularização de diversas questões identitárias no carnaval e que são facilmente encontradas em qualquer desfile de carnaval, em qualquer tipo de máscara. E, portanto, parece-me que este estou com dificuldade em pronunciar a palavra, e cada vez que vou falar desta palavra não estou a conseguir, mas a ridicularização, e agora consegui, e não volto a repeti-la, no carnaval, e neste caso sobre as mulheres, não deixa também de ser mais creio eu, um mecanismo de reforço da opressão sobre as próprias mulheres, não é? E de qual os homens sentem total liberdade e flexibilidade para em público ter performance de género, algo, por vezes, diria eu, e talvez possa ser o meu estereótipo, porque realmente não domino, mas do que vi e do que vejo, quer dizer, altamente exacerbadas, e na verdade, quando nós olhamos para as questões de género, os extremos, no fundo, não é? O feminino altamente feminino, o masculino altamente masculino, são os extremos, porque na verdade a grande maioria das pessoas desempenha papéis que se cruzam e as coisas são muito mais plurais do que por vezes até nós, a sociedade em geral, quer arrumar nas caixas, não é? Pronto, acho que assim basicamente ia avançar para os brinquedos, porque acho que é sempre uma coisa interessante, e a estereotipia de que os brinquedos nos arruma precisamente no que o Eduardo tem vindo a trazer, e acho que estava a pensar até nas roupas de que as matrafonas utilizam, que muitas vezes são uma exacerbação da estereotipia de género, e parece-me que apesar de tudo é um espaço de privilégio dos homens novamente
em promover de alguma forma aqui uma humilhação até no espaço público das mulheres e uma ridicularização, e agora consegui novamente, legitimada no fundo, não é? Eu nunca pensei muito sobre isto, portanto é assim... Também eu procurei aproveitar a vossa presença para lançar temas que estavam um bocadinho ao lado do debate, não é? Mas que eu penso que são interessantes neste contexto específico, não é? Ou seja, estamos num festival de fotografia, vocês são alguém que vem ajudar a esclarecer, digamos, um pouco o cenário presente, não é? Não só daquilo que podemos oferecer, até do que o Ricardo mais de forma institucional e o Eduardo dos interesses correntes que o afetam, e Elizabeth, e portanto é interessante cruzarmos isto com a produção de imagem, porque a produção de imagem e digamos, isto faz parte do mosaico do tecido cultural corrente, não é? E quanto mais estas coisas se entrelaçarem, eu acho que mais importante e mais interessante. Primeiro, uma das coisas que me pareceu extrair daqui, e que eu já sabia de outros contextos, mas aqui, por exemplo, alguém que for trabalhar com estas pessoas em termos de imagem, para além das boas práticas, talvez fosse importante falar com algum de vocês, ou ter como consultor, não é? Ou tipo... Ok, olha, vamos aqui falar com estas pessoas, o que é que acham disto? Não é? O que é que acham desta estratégia técnica, estética, conceptual, etc. Porque muitas vezes os fotógrafos acham que sabem tudo. E o fotógrafo old school é mesmo o tipo, digamos, eu não direi que é enfim, o representante do patriarcado, ou um disparate desses, porque também não estou em condições de dizer tanto, mas o fotógrafo old school era eu quero aproximando, e chegava com a máquina e era, digamos, a autoridade antropológica, sociológica sobre o assunto, e uma câmara não é autoridade para nada, não é? Ou seja, tudo bem que há aquela parte de, ok, há centros que são reativados e ativados quando nós estamos a fotografar e a ser fotografados, não é? Que é a tal teatralidade, ou seja, a gente enfrenta uma câmara, age de outra forma, não é? Nós próprios, estamos aqui os 4, em frente à transmissão online e tal, pronto, provavelmente já estamos um pouco mais descontraídos, mas ao princípio sentimos essa tensão da teatralidade, nos estar a expor perante o público, etc. Agora imaginem o que é estar a criar um conceito estético e técnico, um aparato técnico à volta das coisas, perante pessoas que, como vocês descreveram, foram vítimas, são vulneráveis, irão ser vulneráveis, quando estão, digamos, naquele contrato presente, ainda não sabem qual é o impacto daqui a uns anos, que pode já não lhes interessar, e portanto, dava-me ideia que vocês seriam umas pessoas muito interessantes para ter ao lado, como, digamos, conselheiros da situação, ou alguém com quem se falaria profundamente primeiro, não é? Tipo, olha, e depois mostrar-se-iam os resultados. Reparem, fotografia é sempre há uma história escandalosa de um fotógrafo, que eu agora não me recordo do nome, mas que li há pouco tempo, que lhe encomendaram um trabalho num país africano sobre vítimas de violação e coisas do género, mas que ele tinha dito e mandou para a editora, para a Marie Claire, eu não vou evitar dizer o nome, não é? Marie Claire, e mandou, estes rostos são todos para ser tapados, não é? Tapados, não. Ou seja, ele mandou com instruções específicas do trabalho, estes rostos não são para aparecer, os nomes não são para ser ditos, e o editor da Marie Claire não teve comodas, botou tudo lá e ainda disse que aquilo era uma reportagem porque se preocupavam muito com o assunto. Ou seja, nós estamos muito preocupados com o assunto e pumba, toca de chapar lá a cara das pessoas. Obviamente que aquilo deu problemas a sério, não é? Aquelas pessoas foram expostas de imediato, não é? Alguém que se tinha colocado, a quem o fotógrafo deu a sua palavra de honra e como estava garantido o anonimato,
e que de repente tens uma revista de circulação mundial com a tua cara chapada. Quer dizer, ou seja, isto é uma violação ética, moral e psicológica descomunal. Não é? Portanto, é uma coisa que não tem explicação. Ou seja, podem-se gerar adicionalmente às feridas que já existiam, toda uma série delas extremamente graves. Porque a circulação da Marie Claire, como devem calcular, aquilo é às centenas de milhares. E, portanto, vocês deram essa pista extremamente interessante. Em relação aqui a esta coisa da performance de género, o Ricardo falou na questão do futebol, não é? Obviamente, eu até gosto de futebol, de vez em quando até vou ver o meu clube favorito, que é o oposto do da Elizabeth, curiosamente, e portanto, mas vou para lá com uma certa distância sempre, ou seja, obviamente não é uma distância de superioridade, é uma distância, que os outros são os outros e eu sou eu, quer dizer, ou seja, lá o que os outros fazem coletivamente eu não tenho que me identificar. Bem, Elizabeth, não sei se queres fechar aqui o nosso debate com a tua acho por que... mim já não tenho mais nada. Acho que já... Eu teria mais. Eu teria claro mais, que terias. mas não quero. Sim, mas isso serão as nossas sessões de filosofia, não é? Que ficam para um outro momento. Não quero tomar mais o tempo maravilhoso que os nossos convidados já nos deram. Sim. Olha, então, acho que já tocámos aqui em alguns pontos importantes, não é? Outros existiriam, mas quero muito agradecer-vos a vossa presença, a vossa partilha e também esta intersecção aqui entre diferentes saberes, não é? Que acho que tem que se prezar mais por esta promoção, não é? Que é áreas sociais, não é? Psicologia, a minha de uma especialização, a do Eduardo de outra, a sociologia e ativismo do Ricardo, a fotografia e outras vidas do João. e portanto, acho que foi muito rico e quero agradecer-vos e até um próximo encontro, não é? Que espero que seja ao vivo, obviamente, não é? Já chega desta vida online. Tá bem. Meus caros, muito obrigado. Obrigado, Elizabeth, Ricardo, Eduardo. Até uma próxima oportunidade. Espero também ter o prazer de vos conhecer ao vivo. Igualmente. Agradeço também o convite e também realço as palavras do Ricardo há pouco. Todos estes conteúdos são bons, estimulam a conversa e acho que estamos todos e todas em construção. Isto é um caminho até à cova, infelizmente. Portanto, uma jornada. Temos de estar sempre receptivos e receptivas a aprender e acho que esta conversa ajudou um pouco nisso para todos e todas. Ótimo. Eu aproveito também para agradecer, foi um prazer para mim. O exercício de cruzar com outras áreas do confortável deixa-me evidentemente desconfortável, mas acho que é absolutamente essencial. O desconforto faz parte da aprendizagem e, portanto, acho que este tipo de exercício de cruzar linguagens diferenciadas, conhecimentos distintos, sinceramente acho que é o caminho da diversidade que nos faz alinhar conhecimento e maior sustentação também de tudo o que procuramos em termos de promoção de direitos humanos, de igualdade, não discriminação, diversidade. Muito obrigado, gostei muito também das questões que o João levantou. Acho que a coisa assim torna-se muito mais interessante, porque há coisas muito mais confortáveis em que qualquer um de nós ou uma de nós podia estar aqui horas e horas, se calhar, a debitar, mas eu acho que assim a reflexão é muito mais gira. Fiquei com vontade de continuarmos, confesso, porque essas questões obrigam quase que a fazer cambalhotas e o pino para perceber, então, a sair do lugar, não é? A sair do lugar de conforto, que eu acho que é absolutamente essencial, e muitas vezes é preciso sair do lugar de conforto, também no trabalho com as pessoas, nomeadamente com as pessoas vitimizadas. É preciso sair do nosso lugar de conforto e de privilégio e conseguir meter outro tipo de lentes que não o que aprendemos na universidade, as teorias sociais, portanto, e isso nem sempre acontece, mas acho que esse desmontar faz parte deste processo. Parabéns pelo evento e por este debate que aqui estás, e obrigado pelo convite, evidentemente. Obrigado. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite.